um prazer estarmos aqui em Campinas para essa maravilha de encontro. E o que temos hoje a falar com os irmãos talvez faça surpreender a todos, porque o tema é o fortalecimento e crescimento da maçonaria. Mas o nosso enfoque não é no crescimento de irmãos, mas sim no crescimento de instruções, porque a maçonaria, como está, talvez ela deixe de existir até 2050. Essa é a nossa preocupação. Então, se nós não tivermos cuidado de cumprir a missão de maçons de terceiro milênio, nós teríamos maçonaria por pouco tempo. Tudo pode acontecer. Então vamos realmente surpreender os irmãos com a forma que vamos tratar esse tema. Porque no momento quando se fala em crescimento, se fala em inchaço, em quantidade. E o crescimento da maçonaria, primeiro, acontece com o seu fortalecimento interno. Bom dia, meus irmãos. É um prazer sem tamanho estar hoje na Academia Campinense Maçônica de Letras, junto com todos vocês. Mas primeiro o meu agradecimento ao Supremo Arquiteto do Universo, o grande arquiteto do Universo, Deus, pela oportunidade que deu a todos nós para aqui hoje estarmos. Para que, primeiramente, estarmos vivos, com saúde, em condição de sairmos de casa para poder conversar com os irmãos. O agradecimento também às nossas famílias, não podemos esquecer disso, principalmente às nossas esposas, porque nos permitiram, né, e nos deixam sair de casa para fazer aquilo que amamos, fazer maçonaria. Também agradecer aqui aos irmãos, e em especial aos irmãos da minha loja, os irmãos das minhas lojas aqui presentes, sul de Minas, ao irmão da loja Constância, irmão Ramon, hoje delegado litúrgico aqui em Campinas, pela força e pelo apoio de sempre. Mas, acima de tudo, dizer aos irmãos que o responsável por isso chama-se Clodoaldo. Em segundo lugar, o Scarparo, depois o Ferracini. Né? E, por último, chegou o Rubens para administrar tudo isso e falar assim, está nas tuas mãos. Mas o que a gente vai falar aqui hoje, vocês perceberam que o nosso apresentante fez a leitura de um currículo, falou assim, currículo resumido. Mas eu quero dizer aos irmãos que eu já estive muita coisa, estou muita coisa, mas o dia que eu for chamado ao Oriente Eterno, eu não sei em que lugar a minha senha vai ser cantada, mas ela vai ser cantada uma hora. Eu quero chegar lá e ser reconhecido apenas como um maçom. Só isso. Porque o que eu fiz, o que eu estive nesse planeta Terra foi missão. E todos nós aqui temos uma missão. Todos nós aqui gostamos e amamos essa instituição chamada maçonaria, porque senão não estaríamos hoje aqui num sábado de manhã para ouvir um mineiro maluco que vem aqui para falar de fortalecimento e crescimento da maçonaria. E por que eu estou fazendo questão disso? Porque o apresentador falou, eu vou falar de crescimento e fortalecimento. Não, nós vamos falar de fortalecimento, porque nós precisamos nos fortalecer. O palestrante que me antecedeu foi maravilhoso na sua abordagem sobre justiça maçônica, esse combate dioturno que nós precisamos fazer dentro da própria instituição. E a pergunta que eu faço é a seguinte, que maçonaria nós queremos? Aonde queremos estar no ano 2050? Porque eu tenho muito mais passado do que futuro. E eu tenho certeza que a grande maioria dos irmãos aqui presentes tem muito mais passado do que futuro. Mas eu fico feliz porque eu vejo alguns garotos, até mais novos do que meus filhos aqui presentes. Então eu sei que esses garotos, se bem instruídos, vão manter essa instituição para o futuro. Então, a crença é muito grande. E se alguém tem dúvida disso, é o seguinte, qual que é a idade biológica que você tem hoje? Eu tenho 68 anos. Será que eu chego a 136? Faz a conta aí, a sua idade, e vê se você consegue dobrar a sua idade. Porque no pós-pandemia, e a pandemia veio agora, todo mundo passou por ela, e nós aqui, temos aqui irmãos, achamos que tinha ficado livre, vacinados e tudo, e de repente fomos para uma sessão maçônica, e quando saímos de lá, voltamos todo mundo convidados.
E sabemos o que isso fez das nossas vidas. Então, no pós-pandemia, a vida média de um brasileiro masculino caiu para 73 anos. E a idade média do maçom brasileiro é 51 anos. Então, de 51 para 73 é 22. Então, se algo não for feito, daqui 22 anos, nós teremos tudo, menos maçonaria. E aí, o fortalecimento e crescimento da maçonaria. É nesse ponto que nós queremos refletir junto com os irmãos. É isso que estamos aqui para trazer essa maluquice que começou conosco lá em 1996, precisamente no mês de fevereiro. 1996, lá no século passado, lá no milênio passado, quando a gente começou a preocupar com isso. E aí, qual que é a missão do maçom do terceiro milênio? Qual que é a missão do maçom do século 21? Já se passaram 23 anos do século 21. O terceiro milênio está aí acelerado. E nós, o que estamos fazendo para que essa instituição continue? As gerações que aí estão chegando. Porque a maçonaria é a mesma. O que mudou é o perfil do maçom. O maçom hoje ele é imediatista. Quem é que nós estamos trazendo para dentro dessa instituição que nós amamos? Por isso, já começa aqui as doideiras do irmão Mário. Temos 3 coisas, que eu digo assim, são 3 Is, que nós precisamos ter sempre em mente, para que a gente tenha a visão de um fortalecimento primeiro. Fortalecer essa instituição internamente primeiro. Porque hoje é o seguinte, os maiores inimigos da nossa instituição usam terno e gravata, de vez em quando balandral, e de vez em quando vão à sessão. Então, quem que nós queremos dentro dessa instituição? Então, vamos pensar nos 3 Is. Quando a gente bate na porta do templo, cara, quem vem lá é um homem livre de bons costumes, não é isso? Se não for livre e se não for de bons costumes, você chama para fazer parte dessa instituição? Então, a primeira coisa que nós precisamos ter é o seguinte, o primeiro I, o bem indicado. Precisamos indicar bem. Buscar na sociedade os livres e de bons costumes. Não buscar na sociedade o meu amigo de churrasco, o meu amigo de futebol, mas aquele indivíduo que na sociedade faz a diferença e tem o perfil maçônico, tem a capacidade de entender os princípios e postulados da nossa instituição. Porque não é só fazer parte do oba-oba, não. Tem gente que usa a maçonaria como álibi para sair de casa e curtir um ágape depois da sessão. Esse indivíduo, será que tem perfil maçônico? Ou nós precisamos de alguém que venha para dentro da loja para se transformar? O segundo I é o bem iniciado. Como é que está acontecendo as nossas sessões de iniciação? Como é que está sendo o primeiro contato desse bem indicado, livre de bons costumes, dentro da nossa instituição? Tem irmão que vai dirigir trabalho de iniciação e aqui, independe de que obediência seja, que vai ler o ritual na hora da iniciação. E às vezes, lendo o ritual, ainda fala errado. Porque a sessão de iniciação é um teatro. Ou será que a gente não percebeu isso ainda? E o ator principal de uma sessão de iniciação é o iniciado. Não é o venerável, não é o vigilante, é o iniciado. Todos nós outros somos atores coadjuvantes numa sessão de iniciação, para que aquela iniciação marque de forma indelével aquele ser humano que ali adentra a nossa instituição, para que ele possa realmente fazer a diferença lá no mundo profano e fazer aquilo que a nossa ordem espera de todos nós. Será que estamos fazendo isso? O terceiro I, o maluco tem na cabeça, e aí é que bate o fortalecimento da nossa instituição, é instrução. O maçom tem de se auto-instruir e tem de buscar instrução numa constante. Porque o que é um templo maçônico? O templo maçônico é
é um edifício físico onde nós vamos nos reunir? Lá também, além de templo, loja, teatro, parlamento, lá é, acima de tudo, uma sala de aulas. E quando a gente vai a uma sala de aula, a gente vai para quê? A gente vai para se instruir. E o que está acontecendo hoje? Nós estamos indo para uma loja maçônica, num dia de sessão maçônica, para quê? Usando a maçonaria como álibi para as outras coisas, né? Mas vamos em frente, meus irmãos. Eu preciso fazer algumas observações, porque o maluco, às vezes, fala assim num papo reto, direto, e eu aprendi isso com meus filhos, aprendo isso com meus netos, todo dia. Porque a garotada hoje é o seguinte: olha no olho aqui, fala comigo aqui, ó, papo reto. Meu filho, inclusive, me regula todo dia. Pai, seja objetivo, não tangencia não. Por quê? Porque nós não podemos perder tempo. O tempo é algo escasso na nossa vida. Como eu falei, dá para você dobrar a idade que tem? Tem alguns garotos aqui que com certeza vão, pô, mas eu vou. E que continue, que Deus te dê saúde e vida, para que você possa fazer dessa instrução algo sério. Então, papo reto, objetivo, né? Sem tangenciamento. E me perdoe alguém que às vezes se sentiu ofendido, mas a intenção não é essa. A intenção é de refletir junto com os irmãos se vale a pena eu sair da minha casa e ir para uma loja maçônica. Se vale a pena eu sair de Pouso Alegre hoje, 10 para 5 da manhã, para estar aqui hoje junto com os irmãos. Pegar uma estrada, pegar uma Fernão Dias, que está cheia de acidente, uma Dom Pedro, e estar aqui com os irmãos, olhando nos olhos, podendo abraçar e falar assim: vale a pena ser maçom. Não é fácil não, mas vale. Então, aquelas observações, essa apresentação com os irmãos, essa reflexão, essa fala com os irmãos, ela está baseada principalmente nas obras dos autores que a gente vai citar no final, mas acima de tudo, milhares, centenas de horas de conversa com um irmão guru chamado sapientíssimo Antônio de Padua Moretti. Esse irmão é um marco na vida de muitos aqui. Esse irmão foi o único secretário de cultura do Grande do Brasil que visitou todas as lojas da obediência. Ele foi em loco, no chão de loja, ver o que precisava ser feito para que a gente pudesse fazer maçonaria. Não é fingir de fazer a maçonaria, fazer a maçonaria. Né? Então são milhares de horas conversadas, são viagens, 1000 quilômetros para lá, 1000 quilômetros para cá, a cada pergunta um tempo de estudo. Então, além dessa vivência, os comentários que nós vamos fazer aqui, embora meio doido, e eu sou filiado, federado ao Grande Oriente do Brasil, não reflete a opinião do GOB, não reflete a opinião de Grande Loja, nem de Comab. A responsabilidade é minha, é uma opinião pessoal. É um irmão que está aqui há quase 41 anos dentro dessa ordem, e que vive maçonaria 24 horas por dia. Porque quando eu me aposentei, em 2008, após 41 anos de trabalho, a minha opção foi fazer maçonaria. E de 2008 para cá, eu faço maçonaria 24 horas por dia, até na hora do sexo. É um absurdo, mas é. Está vendo? É possível. Você já viu aquela máxima? E vão estudar aí os biólogos, os físicos, né? Você já viu aquela de gozar sem ejacular? A maçonaria te ensina a fazer isso, mas faz parte. A gente precisa estar preparado para isso. Eu tenho 68 anos de idade. Tem irmãos, e a gente frequenta essa loja, que tem 40 e fisicamente se apresenta muito mais velho do que eu. Por quê? Porque a maçonaria me ensinou que tem uma série de coisas que você faz como ser humano, como cidadão, como pai, como marido, que te mantém numa saúde melhor. Então a gente precisa usar esses ensinamentos que a maçonaria nos dá. Porque se ela faz isso com a gente, é porque ela precisa de você, para que você leve lá no mundo profano, né, aquilo que você aprendeu dentro da loja, para que você possa realmente cumprir o teu objetivo lá fora. Mas vamos em frente, né? E as dúvidas, se porventura ficar com relação à obediência, eu não me atrevo a responder pelo meu grão-mestre, e por grão-mestre nenhum. Eu me atrevo a responder por aquilo que eu
tenho como ponto de vista. Então, qualquer dúvida dentro das obediências, eu peço encarecidamente que façam de forma oficial aos canais competentes dentro de cada obediência. Porque todas as obediências têm problema. A minha tem. E o enfoque desta palestra, e eu conversei isso com o Rubens, era uma coisa em janeiro, quando eu escrevi, inclusive, o texto que está aí nesse manual, mas, infelizmente, dentro da minha obediência, aconteceu algumas coisas no mês de março, que me deixou puto da vida, para não falar de saco cheio. E aí a gente vem e assume, mas é aquela história, o maçom tem de assumir a responsabilidade pelo que faz e pelo que fala. Tá? Eu quero mostrar aos irmãos, só para vocês verem aonde nasceu esse projeto de crescimento e fortalecimento da maçonaria, que eu falo que é fortalecimento, é nesta loja. Essa é a loja da qual eu faço parte. Lá em fevereiro de 1996, nós começamos esse projeto. Começamos a pensar o que queríamos para o terceiro milênio, o que queríamos para o século XXI. Nasceu aí. Esse é o estandarte dessa loja, que tem 92 anos de atividade ininterruptas. Sabe o que é fazer maçonaria todo dia? É a loja que o irmão Ramon, nosso delegado litúrgico aqui de Campinas, foi iniciado. São 92 de atividades, maçonaria todo dia. Lá não tem brincadeira, porque o maçom desta loja, se for para brincar, ele tem outros caminhos, outras coisas para fazer. Esse é o nosso timbre, daí dá para ver, né? Toda uma simbologia de trabalho ali. Começa pela posição do esquadro em compasso. Daí, Rafa, mas isso aí assim eu posso botar numa outra posição, mas o nosso é aquele ali. Porque trabalho é através do trabalho e só pelo trabalho que você vai se transformar. É pelo trabalho que você vai fazer uma sociedade melhor. Sucesso, alguém já disse. Disse que foi Albert Einstein, outro, e outras coisas, está por aí na internet. Diz que sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Mas a gente, maçom, nós somos trabalhador. Esse aqui é o nosso templo, após a última reforma, e aí foi quando nós estávamos colocando, inclusive, novamente a corda de 81 nós dentro do templo. Aí dá para perceber que nós temos uma preocupação. É um templo, quase que o templo ideal para a loja que pratica o rito escocês antigo e aceito. E nós, no Brasil, aí independe de obediência, 70% das nossas lojas praticam que rito? Escocês antigo e aceito. Embora lá no GOB eu tenha a responsabilidade de gerir ritualística dos 7 ritos do GOB. Mas 70% das nossas lojas é do rito escocês. Então muita coisa que vamos falar aqui é com base no escocês. Mas alguma coisa está no brasileiro, está no doreiramita, está no moderno, está no xirede, está no retificado. Ok? Aí, em 1996, nasceu uma ideia para nós lá. Nós temos uma sala de aula na nossa loja. Além do templo, que é uma sala de aula, nós temos uma sala de aula na loja. E essa sala de aula é utilizada semanalmente em 3 ocasiões, quando nós temos o curso para aprendiz, companheiro e mestres recém-exaltados. Então é a instrução. A maçonaria cresce, se fortalece e fica como instituição para o futuro se nós tivermos boas indicações, boas iniciações e instrução. Nós temos uma sala de aula. É modesta, mas ali toda semana é utilizado para cursos de aprendiz, companheiros e mestres. E mestre maçom, o que é mestre? Mestre maçom é mestre de si mesmo em primeiro lugar. Mas, acima de tudo, o mestre maçom é catequista. A maçonaria utiliza da dinâmica do catecismo para ensinar. E eu pergunto, temos catequistas hoje na maçonaria? A dinâmica que a instituição usa para ensinar é o catecismo. Mestre maçom tem de ser um especialista em catecismo. E aonde estão os nossos catequistas? E aí, se falta boas indicações, se o pessoal não leva a sério uma iniciação, e se o pessoal não instrui, a gente vai chegar numa maçonaria que daqui, quantos anos?
27 anos, porque o Quênio, o palestrante que vem depois de mim, o Quênio é responsável por uma pesquisa feita no âmbito da Confederação Maçônica Interamericana, que veio mostrar a nós que se nós não fizermos algo, em 2050 a maçonaria acaba, não é isso? Então para 2050 está faltando quanto tempo? Está aí, depois vocês questionam o Quênio, porque essa pesquisa foi ele que coordenou, não fui eu não. E ele publicou na Confederação Maçônica Interamericana. E ainda publicou, né, Quênio? Os motivos da evasão. E o motivo primeiro da evasão, briga pelo poder. Vaidade. Aquilo que a gente vem para combater é o que mais aflora no coração do maçom. Então, essa maçonaria fechada em copas, essa maçonaria que tem medo de mostrar a cara, não vale para o século XXI nem para o terceiro milênio. Nós estamos aqui para dar a cara a tapa. Somos ou não somos maçons? Somos responsáveis pela transformação da humanidade ou não somos? Que pedra eu sou? Aqui hoje estamos numa academia. E eu, um maçom de chão de loja, falando para acadêmicos. Mon Rubens definiu hoje o que é uma academia, o que é um simpósio. E um maçom de chão de loja falando aqui. Olha a responsabilidade, olha a honra. Orgulho não. Honra maçônica de estar aqui hoje com os irmãos da academia. Então, se o maçom é bem iniciado, se o maçom é bem educado e bem instruído, ele teria já de en passant, né, saber o que é franco-maçonaria e saber o que é obediência maçônica. Porque o que acontece hoje, né, que 90% dos maçons brasileiros não sabe o que é maçonaria. E se não sabe o que é maçonaria, será que tem entendimento e definição para o que é uma franco-maçonaria, o que é uma obediência maçônica? Nós precisamos estar a par disso. Porque franco-maçonaria, franco é livre, maçom é pedreiro, aria, né? Para os acadêmicos, no latim, no grego, é algo cheio de alguma coisa. Então, franco-maçonaria é algum lugar cheio de pedreiros livres. E será que estamos sendo pedreiros para construir essa humanidade melhor? Obediência maçônica, aí a criação do homem para gerir essa instituição sublime que nós amamos. Quer dizer que, por vaidade, quantas obediências maçônicas nós temos no Brasil? E aí, meus irmãos, a gente tem de lembrar das obediências maçônicas regulares e reconhecidas, das obediências maçônicas regulares e das obediências até chamadas de espúrias. Porque a franco-maçonaria é a somatória de tudo isso. Agora, a obediência maçônica é aquela coisa criada pelo homem, que tem CNPJ, que vem gerir os nossos acontecimentos. Agora, quem é que faz maçonaria? É a franco-maçonaria ou é a obediência maçônica? Não, quem faz maçonaria somos nós, portadores de CPF, portadores de SIM. A maçonaria é pessoa jurídica. Mas o homem maçom, esse tem CPF, esse tem cadastro de identificação, esse faz acontecer. Outra coisa, a gente precisa entender o objetivo ideal dessa instituição que a gente faz parte. Qual que é o objetivo da instituição? Quem que a gente vai buscar lá fora? O livre de bons costumes. Esse livre de bons costumes, com certeza, lá na sociedade, ele é bom. E ele tem de vir para a maçonaria para se transformar num homem melhor. Então, esses objetivos nós temos de perseguir constantemente. E a gente só vai conseguir isso com instrução maçônica. Princípios e postulados da ordem no nosso dia a dia, a todo momento. E a gente se transformando, aí sim, o portador de SIM e CPF vai cumprir o ideal da ordem. Qual que é? A promoção do bem-estar da humanidade. E aí está nos rituais, para quê? Para fazer uma humanidade feliz. No curso de maçonaria, a gente tem de analisar assim, como gestor que somos e fomos, a gente precisa entender que maçonaria é um curso, é uma escola. E se é uma escola, você vai para a universidade para fazer um curso. Você vai fazer direito, você vai fazer psicologia, você vai fazer medicina. Então é um curso. E lá você tem uma grade curricular. E na maçonaria tem isso. E como 70% das nossas lojas é do Rito Escocês Antigo e Aceito, tem um curso de maçonaria dentro do Rito Escocês Antigo e Aceito que dura 7 anos. Que é a soma dos nossos exercícios
desde a nossa iniciação até a possibilidade de você chegar no grau 33. Tá? Então, a gente precisa entender bem que estamos lá para nos instruirmos e que lá é um curso de maçonaria. Curso que vai nos transformar em homens melhores, para que a gente possa realizar o ideal da nossa instituição, que é o bem-estar da humanidade. Aqui é uma academia. E me lembra, pode me permitir lembrar Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade é um mineiro lá de Itabira. Todo mundo conhece o poeta. E tem um poema dele que fala assim, A Pedra. E isso ele era garoto lá em Itabira. Então lá a pedra no meio do caminho, não é isso? Todo mundo lembra. E eu pergunto, nós maçons, no dia da nossa iniciação, vamos lá e batemos numa pedra bruta. Somos a pedra, não somos? E que pedra somos nós? Eu costumo dizer, pedra bruta. E tem gente que recebe a pedra bruta, carrega essa pedra bruta a vida inteira. E não faz nada com ela. Tem gente que recebe essa pedra bruta, carrega e quebra essa pedra ao longo da sua caminhada. Agora tem alguns, e aqui são esses malucos com certeza, que estão aqui, lapidam essa pedra e faz dessa pedra algo precioso, para que amanhã ela seja uma pedra cúbica e a gente seja realmente inserido lá na catedral chamada humanidade, fazendo essa humanidade mais feliz. Né? Então o curso nos dá isso. E esse curso, meus irmãos, aonde que acontece? Durante as nossas aulas. As aulas são as nossas sessões, porque é durante a sessão maçônica que nós estamos dentro de uma sala de aula e aprendendo com os professores, os catequistas. Então, toda sessão ordinária é sessão de instrução. E o que a gente tem visto hoje, século 21, terceiro milênio? Devido ao adiantado da hora, possa suprimir o tempo de estudos? Peraí, você foi lá para se instruir. Você vai suprimir na ritualística maçônica aquilo que te fez sair da tua casa para ir lá para se transformar? Então não pode não. Instrução maçônica, tempo de estudo e tronco de beneficência não se suprime em sessão. Cumpra-se. Porque a ritualística maçônica, e hoje eu sou responsável pela ritualística maçônica do GOB, ritualística maçônica é uma ferramenta que a nossa instituição utiliza para nos transformar. É a ferramenta. Porque mesmo que você esteja preocupado com o boleto que vai pagar, com a briga que você teve com a esposa, se você vai para uma loja maçônica, de espírito desarmado, de olhos e ouvidos bem abertos para perceber o que está à sua volta, o que vai acontecer com você? Você vai sair melhor do que você chegou. Porque se você não sair melhor do que você chegou numa sessão maçônica, não vale a pena. Você não pode ir para uma loja maçônica e sair igual como você lá chegou. Porque se isso já acontecer, não valeu a pena. Imagina sair pior. Então você tem de ir para uma sessão maçônica e sair de lá melhor. Uma pessoa melhor, um cidadão melhor, um pai de família melhor. E a aula é essa, acontece nessas sessões. Precisamos então estar atentos. Outra coisa, a gente precisa trabalhar algumas coisas dentro do templo que a gente enxerga, pisa, se acotovela, né? A gente precisa estabelecer alguma coisa. Essas disciplinas maçônicas, o que isso representa dentro da nossa vida. Independente do rito que a minha loja pratica, eu preciso analisar aquilo ali e ver o que aquilo representa dentro de mim. O que é o templo de Salomão, que muita gente fala, mas todo mundo sabe e deve saber que Salomão nunca foi maçom. Salomão nunca foi maçom, mas o templo de Salomão é colocado para nós a todo dia. Né? O que representa Oriente e Ocidente, essa relação de espírito e matéria? Porque o que acontece? Se naquele momento, na nossa iniciação, após a oração que o venerável ou o vigilante faz em nosso favor, e o venerável pergunta assim, nos extremos lances da sua vida, em quem depositais a vossa confiança, o que nós todos que aqui estamos respondemos? Respondemos em Deus, né? Porque se alguém respondeu algo diferente, tinha de ser tirado da sessão e acabado ali. Então, se nós acreditamos em Deus, nós temos de entendimento o que representa Oriente e Ocidente, mundo material, mundo espiritual, o que aquela balaustrada faz lá nos ritos que tem. Né? Porque a gente só vai entender essa passagem de material e espiritual se nós tiver consciência.
O piso quadriculado, o bom e o mal, só isso, dia e noite, não. Isso aqui é renascimento. Os catequistas deviam saber disso. Porque quem que pode levar luz para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste? Os mestres maçons. Então essa história de pisar, o que nós estamos pisando, para onde vamos, é a nossa caminhada. O que essa abóbada celeste, o palestrante que me antecedeu, falou que nós estamos na era de Aquários. E a abóbada celeste é todas as constelações do universo, não é isso? Representa para nós. É a sua relação. Dá para você pensar em relação a Deus quem é você? Nós somos menos do que meio grão de areia no deserto. Somos menos que meia gota d'água no oceano. E Deus nos criou e nos dotou de inteligência, aquilo que nos diferencia de todos os seres vivos do planeta. Agora vamos usar nossa inteligência para o bem, meus irmãos. Vamos fazer isso. A abóbada celeste faz essa relação sua com o Criador. É isso que a maçonaria traz para nós. É a volta ao nosso Criador, a volta ao Supremo Arquiteto do Universo, ao grande Arquiteto do Universo. Porque é o seguinte, volta a falar. Quantos aqui doblarão a sua idade? Mais ainda, alguém aqui vai ficar para a semente? Alguém aqui vai ser Matusalém? Porque morrer, nós vamos morrer todo dia. E renascemos todo dia, mas tem um dia que a nossa senha vai ser cantada e nós vamos embora para o Oriente Eterno. E aí? Você quer ir para o céu? Quer ir para o inferno? Alguns têm saudade do purgatório, né? Outros do umbral, com todo respeito a todas as religiões. Mas com certeza todos nós que acreditamos em Deus, acreditamos numa vida futura, quando chamados para o Oriente Eterno, queremos ir para o céu. Então precisamos entender por que essa abóbada celeste está lá dentro dos templos. As 12 colunas zodiacais não é para ler horóscopo não, gente. Colunas zodiacais é para ver a sua relação com as estações do ano, a tua relação com o caminhar e o movimento aparente do Sol, que independe de que você acha se está bom ou está ruim, se chove ou não chove, o Sol nasce e se põe todo dia. Então nós precisamos entender tudo isso quando a gente olha ali. O simbolismo, a maçonaria usa todo o símbolo para nos ensinar, usa da ritualística para nos ensinar. É como se a gente, quando está aprendendo a dirigir, as placas de estrada e de trânsito são colocadas para nós. E as placas nos dão a direção. Quando eu saí da minha casa hoje, eu falei, eu tenho que chegar lá na Benjamin Constant, 1704. Eu tenho que chegar, quer dizer que ali eu comecei a procurar minhas placas, né? Então a maçonaria usa dessas placas, esse simbólico, e não tem aquela assim, eu acho que é isso não. Porque a maçonaria te dá o símbolo e ela te dá a explicação lógica para ele. Porque na vida tudo são acontecimentos gradativos e lógicos. Isso é rito. E os acontecimentos gradativos e lógicos da natureza estão ligados diretamente com a gente. Ou nós não fazemos parte do universo que nós habitamos, ou não fazemos parte desse planeta Terra. Fazemos parte. E mais do que isso, a gente precisa entender o que é alquimia dentro da maçonaria. Alquimia não é só a transformação de metal não muito bom em ouro, né? A alquimia na maçonaria é a transformação do homem. É o objetivo nosso de nos transformarmos melhor. É para isso que a maçonaria vem e prega na nossa casa e na nossa cara princípios e postulados. Para que a alquimia do homem seja uma realidade. Tem uma outra coisa também na nossa iniciação, que é muito importante, eu estou encerrando, senão o pessoal aqui atrás fica preocupado. Num determinado momento da iniciação, o secretário pergunta, depende da obediência, né? Candidato tal, senhor fulano de tal, imposta a voz, né? E fala assim, o que pensais ser o vício? Não é isso? E daí o candidato responde com as suas palavras, o que pensais ouvir. E aí todo mundo aqui já ouviu as mais diversas respostas. Mas aí, a hora que o candidato responde, o venerável fala assim, né? É o oposto da virtude. É o ato desgraçado que nos arrasta para o mal. E é para impor um freio salutar em tudo isso, em toda essa zona, que a gente se reúne nesse tempo. Então, para que é? Elevar templos a virtudes e cavar masmorras ao vício. E a gente reúne no templo maçônico para quê? Para ir impor um freio salutar em tudo isso que a gente tem dentro de nós. E a gente só vai mudar para melhor se nós assim desejarmos.
Porque ninguém muda ninguém, gente. Ninguém motiva ninguém. Isso está dentro de cada um de nós. O exercício da vontade é próprio, é nosso. E aí a gente precisa olhar aquilo lá e aprender algumas coisas que a maçonaria fala com a gente. Quem resiste, persiste. Quem resiste, persiste. A maçonaria, então, para combater, para impor um freio naquilo que nós temos de ruim dentro da gente, o que ela exalta? A virtude. Daí ela vem e fala em castidade. E quando você vai falar em castidade, que contrapõe a luxúria, tem irmão que fala assim, pô, então a partir de hoje eu não posso fazer mais sexo. Não entendeu nada, né? Então ele precisa entender, e isso está em todos os dicionários, que a castidade é a prática do sexo com responsabilidade. A ira, orgulho, preguiça, cobiça e tal. Então, para cada vício, a maçonaria vem e nos apresenta uma virtude que contrapõe aquilo. Aquilo ali é os 7 pecados capitais. Aquilo ali já era, nas iniciações do Egito de antigamente, antes de Cristo, já era pregado. Aqueles pecados capitais. Daí Santo Agostinho, que o bispo e doutor da igreja, veio, traduziu, a igreja católica aproveitou, e como a maçonaria nasceu na sombra da igreja católica, não foi isso? Os operativos trabalhavam onde? A construção de catedrais, a construção de monastérios. Para quem? Para a igreja. A maçonaria nasceu lá. Essa maçonaria que nós temos hoje, que nós chamamos até de maçonaria executiva, que talvez a gente aconteça, Então, nasceu na sombra da igreja. Então, aí se aproveitou os pecados capitais para que a gente possa trazer isso para dentro da nossa instituição. E para a gente já concluindo, meus irmãos, aí é o seguinte, estatisticamente comprovado, como os irmãos puderam observar, eu sou economista, tive bons professores de estatística, estudei numa escola militar, talvez tenha essa postura que tem hoje, porque todos os meus professores de graduação foram militares. Nunca chamei um professor de professor, chamava pela patente que ele tinha. Então dá para perceber que a estatística mostra para nós. Mas eu não posso ir naquela do Delfim Neto lá atrás, quando o ministro da Fazenda. Que a estatística é algo que, igualzinho uma mini saia, mostra tudo, mas não mostra o que eu quero ver. Certo? A estatística ela tem que ser bem estudada, tem que ser bem planejada. O irmão Kênio sabe disso melhor do que eu. E aí vem mostrar para nós uma instituição forte, pujante. Se ela realmente quer influenciar a sociedade onde ela está inserida, ela precisa de um número mínimo de irmãos. No caso, maçonaria. O Rotary, onde nós estamos aqui, se o Rotary quiser atuar numa sociedade de forma a influenciar, o Rotary precisa ter um número de rotarianos. O Lions a mesma coisa. A maçonaria precisa ter um número de irmãos para que a gente possa influenciar. E estatisticamente é comprovado que a instituição precisa de ter 0,2% da população local nos seus quadros para que ela possa realmente influenciar nas decisões daquela sociedade da qual a gente deseja que ela seja feliz. E eu pergunto, somando todas as obediências, regulares e reconhecidas, e até as espúrias, quantos maçons nós temos no Brasil ativos hoje? Quantos? Não chega a 300 mil. Não chega a 300 mil. Nós temos uma população aí, segundo o IBGE, de 215 milhões. 215 milhões, 0,2%, representa 430 mil. Então ainda falta 130 mil, no mínimo, de maçons brasileiros ativos, atuantes, que se instruem, se transformam, entendem o que é princípio, o que é postulado, para poder fazer essa humanidade brasileira feliz. E o Brasil precisa da gente. Maçonaria universal, não é? Não é universal? O palestrante falou maçonaria universal, mas o maçom tem pátria. A maçonaria é o planeta todo. Mas nós, maçons brasileiros, temos pátria. E aí, os princípios e postulados, precisamos trabalhar com eles. E nós precisamos ter uma loja ideal.
Uma loja ideal, e 70% das nossas lojas, é Rito Escocês Antigo e Aceito. Nós precisamos, numa loja do Rito Escocês Antigo e Aceito, para que a gente possa entender aquelas disciplinas, o mundo material e o mundo espiritual. Ou a gente não acredita em Deus, ou a gente não acredita na vida futura, porque todo mundo quer ir para o céu. Se quer ir para o céu, é lá, é uma vida futura. Então, se a gente acredita em Deus, acredita na vida futura, eu preciso ter, dentro de uma loja, um número X para que eu possa entender o que é material, o que é metafísico. Porque lá dentro, a ritualística maçônica me dá isso. Então, a loja ideal no Rito Escocês Antigo é 44 irmãos. 44 irmãos. E aí vai ficar claro que os irmãos, cada um dentro da sua obediência, olhando o seu ritual, entenda a função física e metafísica, ou seja, material e espiritual de cada irmão lá dentro. Cada um tem um cargo. Ok. E nós precisamos entender uma coisa. Loja justa. A loja ideal, ela precisa ser justa. Foi falado em justiça aqui, e o que a gente tem visto dentro das nossas lojas, dentro das nossas obediências. Como é que está a justiça maçônica? Está uma merda, né? Para não falar coisa pior. Mas é o seguinte, nós precisamos ir lá dentro da loja justa, nós temos lá as 3 grandes luzes da maçonaria universal, que nos ensina, né? O livro da lei, nosso código de ética e de moral. O livro da lei não está lá dentro da loja para falar de religião. Maçonaria não é religião, mas a maçonaria é religiosa. Porque nós acreditamos em Deus, acreditamos numa vida futura e isso é religiosidade. Agora, a maçonaria não é religião. Então, o livro da lei está lá dentro para lembrar que nós temos um código de ética e um código de moral. Temos o esquadro e o compasso. O esquadro para mostrar que eu tenho de ser uma pessoa reta. E o maçom tem 2 coisas para ele influenciar na sociedade só 2 coisas. Seu exemplo e a sua palavra. Então, o exemplo e a palavra. Essas são as nossas armas. Maçom não pega fuzil para atirar ninguém. Maçom não entra em guerra. Guerra é a maior idiotice que o gênero humano pode pensar. Maçonaria nos ensina isso. Um ser humano matando outro ser humano. Então, e o compasso vem dar o limite da nossa razão. A amplitude dos nossos conhecimentos. Porque a maçonaria, acima de tudo, é uma escola de conhecimento. Tudo isso está nos nossos rituais. E a gente deixa isso de lado. A maçonaria precisa ser perfeita. Precisa possuir no mínimo 7 mestres. Isso está na lei das obediências maçônicas. Precisa de 7 mestres para você trabalhar. Senão algo está incompleto. Né? E aí o 7, eu não preciso nem falar sobre o número 7, qual que é o significado dele para nós maçons e principalmente para nós mestres maçons. Eu preciso ter 7 mestres lá dentro para que a gente possa fluir, para que a humanidade realmente possa receber os benefícios que lá dentro a gente foi buscar. Né? E aí vem alguns malucos e muda a constituição da obediência e diz que com 3 mestres pode. Tá? 3 mestres pode. Aí é aquela pergunta do louco aqui, mas então mostra para mim aonde que está isso na maçonaria. Né? Então, para ser perfeita, 7. Menos do que isso, não. Né? Maçonaria, para ser ideal, ela precisa ser legal. Hoje, meus irmãos, independe das obediências maçônicas, nós fizemos um levantamento. Quase a metade das nossas lojas não tem estatuto. Quase a metade das nossas lojas não tem CNPJ. É um absurdo falar isso ou não? Aonde que está o respeito à lei? Não é isso? O respeito à lei não é uma obrigação do maçom? Então como é que eu crio uma loja maçonicamente e não faço estatuto, não registro essa loja em cartório, não tem CNPJ? Então, e tem loja aí debutando, fazendo bodas. E não tem isso aí. Precisamos trabalhar isso aí. A responsabilidade é nossa de cobrar das lojas que não tem. Né? A loja precisa ser regular. Ela precisa ter uma autoridade que a reconheça e que a regularize. As lojas espúrias, eu não sei se o nome correto é isso, né? Mas eu queria dizer assim, as lojas não reconhecidas, e tem muitas. Hoje,
está se surgindo nas cidades quase que uma loja em cada esquina. Tem gente cobrando aí pela internet, iniciando pela internet. E aí o que a gente está fazendo? Vamos brigar com esse cara? Não, ele está a Constituição do Brasil permite a ele. Agora vamos mostrar através do nosso exemplo e da nossa palavra que aquilo não passa de uma enganação. Né? A loja ela precisa trabalhar para ter um templo próprio. Porque o templo é físico, mas é através do templo físico que a sociedade toma conhecimento que lá existe algo diferente. Que lá é o lugar que a gente vai aprender. Que nós, maçons, nos reunimos para nos transformarmos e transformarmos a sociedade. Nós precisamos ter um estandarte. E precisamos ter consagrado, porque aonde o estandarte da nossa loja, como loja ideal, ele for lançado no planeta, lá estará a alma da nossa loja. Pense assim. Cada um com a sua loja, se o seu estandarte for lançado na cidade de Tóquio agora, e a televisão mostrar, você vai se sentir inserido naquele contexto, porque lá você estará. Assim é o pavilhão nacional, aonde você vê a bandeira do Brasil, não entrou aqui hoje? Símbolo nacional. Estandarte é para nós, maçons, dentro da nossa loja, a representação, como da bandeira, para os patriotas brasileiros. Né? E como eu falei, ter um quadro mínimo com 44 irmãos mestres. E aí vai ficar como dever de casa, que os irmãos, analisando o ritual de aprendiz, não precisa ir muito longe não, de aprendiz, os cargos, lá tem a planta baixa do templo, não tem? Todo o ritual tem, não tem? Lá nas primeiras páginas, lá tem toda a relação de cargo. Então lá você vê aquele cargo, ele tem uma função física e tem uma função metafísica. Então que os irmãos pensem isso para que nós possamos, todos nós, atores coadjuvantes, possamos ter e fazer parte dessa loja ideal. E meus irmãos, aí a gente precisa, dentro de uma maçonaria, a gente precisa, né, trabalhar entre a história, aquilo que realmente é comprovado, e a nossa imaginação, os nossos sonhos. Né? Mas a gente precisa também ter um compromisso. Qual que é a nossa realidade e qual que é o nosso ideal hoje? Fazer uma maçonaria pujante, forte e crescente. Né? Aí um irmão que compôs a flauta mágica, e quem muitas vezes quando toca a flauta mágica dentro de uma sessão maçônica, fala, pô, que música chata. Né? Mas o irmão precisa entender que a flauta mágica de Mozart é uma ópera com base a uma iniciação maçônica. Então você tem de aprender a ouvir. É aquilo que eu falei, você tem de abrir os olhos, os ouvidos e ver o que está acontecendo à tua volta. Porque você vê a sensibilidade do irmão e nessa obra-prima, ele mostra para nós, através da música, o quanto é importante uma iniciação maçônica. As iniciações maçônicas, os rituais de qualquer obediência é feita para um candidato, né, Rose? Para um candidato. Normalmente se faz para 3, 6, e agora estão fazendo para 80. Mas mesmo que se faça uma iniciação para 80, a iniciação é única, é o que aconteceu dentro de você. O venerável é o mesmo, o vigilante é o mesmo, o mestre cerimônias é o mesmo. Mas o que aconteceu dentro de cada um é próprio. A transformação é nossa. Então, a hora que você ouvir a flauta mágica, você vai pensar e falar assim, Mozart sentiu isso. Porque com a sua severidade ele compôs isso. Né? Aqui estão os nossos dados. Quer dizer que os irmãos aí têm a disponibilidade de me questionar, brigar, 24 horas por dia, só na hora que eu estou com a minha esposa, que eu sou um pouco meio arredio isso, às vezes até desligo o telefone. Mas estou à disposição de todos lá, certo? E quero mostrar aos irmãos, aí essa é a nossa bibliografia. Daí me pergunta aí, eu vou agradecer ao irmão Rubens, que ele me passou um e-mail e falou assim, manda para mim os livros que você consultou. Eu falei assim, eu não consultei, não. Eu falei assim, eu não consultei livro nenhum, o que eu escrevi está escrito. Não sou melhor do que ninguém, não quero ser exemplo para ninguém. Mas o que eu escrevi está aí nesse manual de vocês, o que eu escrevi foi aquilo que eu falei para vocês, foi milhares de horas conversando com o nosso irmão Moretti. Né? Mas daí eu quero agradecer ao irmão Rubens que me fez colocar ali. E ainda falei para o Rubens, falei o seguinte, meu filho está mudando aqui para casa. A minha biblioteca está mudando de lugar. Agora, isso aqui é a minha bagunça, aonde eu vivo maçonaria 24 horas por dia. É nessa bagunça aí que a gente tem todo esse material que foi apresentado para vocês. Então, que ninguém seja tão bagunçado como eu, mas que tenha realmente condição de buscar e, no mais,
Obrigado a todos os irmãos, obrigado ao grande arquiteto pela oportunidade que ele dá. Muito obrigado. Irmão Mário, por favor. Obrigado. Presentinho. Obrigado. Para Minas. Para Minas, obrigado. e eu agradeço imensamente.